Olá pessoal, sejam bem-vindas, né, e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Depois de um tempinho nós estamos retomando aí as nossas atividades aqui no canal, sobretudo aí vídeos que fazem parte, né, dessa série onde a gente trabalha, onde a gente aborda, discute, né, a questão da escrita acadêmica, a questão dos métodos, da construção do projeto, enfim. E hoje nós vamos trazer um texto assim, muito interessante, né, que é o artigo, né, do Bruno Giardini Mader, do Adriano Furtado Holanda e do Leno Isídio da Costa, né? Chama-se Pesquisa Qualitativa e Fenomenológica em Saúde Mental, mapeamento como proposta de método descritivo. Esse artigo ele foi publicado na revista Psicologia, Teoria e Prática em 2019, no volume 35. Esse artigo ele é muito interessante por N razões, né? Porque além de ser um artigo, né, que faz uma discussão, né, muito pertinente, né, sobre questões metodológicas, questões da pesquisa, né? Ele traz uma discussão muito interessante, né, que eu pretendo ainda me dedicar aqui, né, em um vídeo específico, né, que é sobre a questão do objeto, tá? Do objeto de pesquisa. Então ele faz essa discussão, a gente vai falar um pouquinho aí. É um artigo que também traz uma discussão a partir da definição do objeto, né, em saúde, especificamente em saúde mental, vai pensar então a questão do método, né? E aí traz uma discussão sobre a abordagem qualitativa e mais especificamente, né, a contribuição da fenomenologia para a saúde mental, tá? E ainda, né, avançando ainda as contribuições desse manuscrito, o que os autores eles trazem, né, o recurso do mapeamento como uma proposta de método descritivo. Então faz uma discussão, né, desse recurso do mapeamento, faz uma discussão inclusive de entrevistas, faz uma discussão muito interessante sobre a ideia da pertinência do método descritivo, enfim. Ele é muito rico, como eu disse, sobre vários aspectos. Mas o que eu queria salientar aqui, acho que um primeiro ponto, né, e de fato, né, o artigo traz, que é a discussão sobre o objeto de pesquisa, né? Então, muitas pessoas, eu como professor tenho visto assim, estudantes e até às vezes colegas, né, que pensam e definem, né, os seus estudos, né, os seus projetos, as suas pesquisas, muito a partir do método, né? Seja por identificação, por entusiasmo, apaixonamento, né? E aí os autores aqui, eles vão justamente defender a ideia de que é a partir do objeto de pesquisa que você vai pensar no melhor método, naquele método que seja mais próximo, né, que consiga dialogar, que consiga se aproximar, né, com o objeto definido, né? E aí eles fazem uma discussão muito interessante sobre o objeto da pesquisa em saúde, inclusive trazendo uma discussão histórica, né? No caso aí, uma ideia crítica sobre um modelo binário, né, de saúde e doença. Então o objeto de pesquisa em saúde a partir dessa compreensão mais dicotômica, binária, saúde e doença, e aí eles vão mostrando, né, até chegar, por exemplo, a um entendimento de promoção de saúde. Então, o objeto de pesquisa em saúde numa leitura de promoção à saúde. Então, isso muda completamente, né, o entendimento, que inclusive isso faz com que a gente comece a se aproximar de determinados métodos, né, ou possibilidades investigativas, né? Então eles fazem essa discussão, levam a discussão do objeto de pesquisa para a saúde mental, né, e tem toda uma discussão, uma rica discussão sobre isso, e aí depois eles vão abordar as contribuições da fenomenologia e também do aspecto descritivo, né, a pertinência, a importância disso para a saúde, né? Quer dizer, por que
existe uma pertinência, né, de uma pesquisa fenomenológica descritiva no campo da saúde. Então eles vão mostrar, dizer, não é só uma coisa de defesa, uma defesa aleatória, porque eu gosto disso, ou, há uma pertinência, né, uma importância, uma contribuição, né, do método fenomenológico descritivo no campo da saúde, sobretudo da saúde mental, que outras abordagens talvez não tenham esse alcance. Não que seja melhor ou pior, mas tem um alcance específico, né? E aí eles fazem essa discussão, né? Eles vão apreender, né, a especificidade dessa discussão a partir da ideia de vivência, né, a partir da ideia de experiência, né? Inclusive eles colocam mais no final do manuscrito alguns desdobramentos, né, em termos de dispositivos de produção de informação decorrentes disso aqui, como por exemplo a necessidade de, quando você faz um estudo na área de saúde, então, por exemplo, de você conhecer o campo, de contextualizar, de descrever, né? Então já é uma consequência, né, dessa opção metodológica. Aí, mais ou menos na metade do manuscrito, eles vão fazer um recorte sobre a dimensão do cuidado em rede, porque não dá para você pensar numa escrita acadêmica tentando abarcar o mundo, dando uma abrangência. Então eles falam de saúde, mas eles especificam saúde mental, e daí eles vão especificar mais ainda a ideia da dimensão do cuidado em rede na saúde mental, tá? Então eles vão afunilando, né? E aí eles chegam, por exemplo, à questão a pertinência, né, do mapeamento como um recurso, né, como um dispositivo, né? Então eles recuperam um pouco, né, como é que surge essa ideia de mapeamento na pesquisa, né? Contribuições de alguns autores, e aí eles praticamente finalizam, né, com exatamente a ideia de mapeamento como aplicabilidade do método descritivo em saúde mental. Então tem várias, inclusive eles trazem como orientações aqui, né, a necessidade de conhecer e avaliar o funcionamento de um serviço, de uma rede, identificar os atores do processo, identificar as falhas na rede, clarificar o que é burocrático, né? Inclusive não só como etapas de uma pesquisa, mas como possibilidade de pesquisa que esses métodos, que o método fenomenológico descritivo pode ter um alcance aí bastante interessante, né? Então é um texto que traz assim muitas contribuições, né? Assim, vale a pena, né? Vale a pena a leitura dele, né, para a gente entrar em contato com essa discussão sobre essa relação do objeto de pesquisa e método, de entender melhor essa relação, a pertinência e o alcance de um método fenomenológico, sobretudo no campo da saúde, e algumas considerações que eles fazem acerca desse recurso, desse dispositivo do mapeamento.